E a inflação medida pelo IBGE, mesmo com uma alta agora no mês de maio, registra neste momento a menor inflação anual desde 2007. A oscilação positiva da inflação neste mês teve como vilã a conta de energia elétrica, que neste mês de maio não teve os descontos que foram concedidos no mês de abril por decisão da ANEEL. Mas o índice de agora chama atenção, sobretudo se lembrarmos que o Banco Central estabeleceu como 4,5% o centro da meta inflacionária para este ano todo. Ou seja, nós estamos falando de um valor bem menor. Vamos dar uma olhadinha exatamente como é que ficou a inflação agora, divulgada em junho, em relativa a maio. Olha, só para você ter uma ideia, na verdade a inflação agora que a gente tem, em janeiro o que nós tivemos era 0,38, a soma do ano, né? A gente pega quanto oscilou a inflação. Oscilou 0,38, depois em fevereiro 33, 25, 14, que chamou a atenção de uma inflação bem baixa. Agora em maio subiu um pouquinho, é exatamente desse aumento que eu falava há pouco aqui no enunciado. Em maio subiu de 0,14 em abril para 0,31, ponto percentual. Na soma disso, neste ano, de janeiro até agora, nós temos 1,42% de inflação. Bom, mas o que interessa mesmo é o dado anualizado da inflação, porque a meta de 4,5% do Banco Central se refere à inflação de até dezembro, do ano todo agora de 2017. E se a gente comparar agora esses 5 primeiros meses do ano com também os outros meses do ano passado, para pegar 12 meses, o que nós tivemos aqui é uma queda muito grande aqui da inflação. Só para falar de janeiro, a gente tinha 5,35%, ou seja, começou a se aproximar do centro da meta em fevereiro, 4,76%. Aí nós tivemos 4,57% em março, em abril se aproximou dos 4% e agora rompeu exatamente a casa dos 4%, com 3,60% de inflação ao ano, anualizada. Ou seja, se continuar exatamente nesse ritmo de inflação baixa até dezembro, vai ficar muito abaixo dos 4,5% pretendidos pelo Banco Central. Na verdade, é o centro da meta, porque é 1,5% para baixo e 1,5% para cima. Os 4,5% poderia ser 6%, que ainda estaria dentro da lógica de inflação brasileira, ou um pouco abaixo, os 4,5% menos 1,5%, nós estamos falando de 3%. Aqui, tudo indica, pode até chegar na parte de baixo da meta aqui desse valor inflacionário. O que chama muita atenção isso daqui. Agora, isso aqui tem um outro problema, né? Tem muito pouco consumo hoje interno no Brasil, ou seja, pouca demanda, faz com que a oferta tenha que ter um preço melhor e, portanto, está fazendo cair a inflação. Isso tudo que nós estamos vendo, esses 3,60 chama muito atenção. Olha, vamos lá. O que jogou a inflação para cima, apesar do valor anualizado ser baixo, foi exatamente aqui, olha. A alta na conta de energia elétrica. Esse é o valor que mais trouxe por causa dos descontos que não foram concedidos em maio. Em abril tinha havido desconto, nós informamos aqui no cenário econômico. E transportes, esse transporte puxou para baixo aqui. 0,42%. O transporte acabou custando mais barato no mês de maio, que puxou a inflação para baixo. Isso tudo sobre inflação. E agora um assunto que este país precisa discutir logo é a inadimplência. A crise econômica, o desemprego, o disparate dos juros cobrados pelos bancos e financeiras em financiamentos e empréstimos, enfim, toda essa situação que prejudicou a vida de muitos brasileiros e do país, levaram muita gente, essas situações todas levaram muita gente a ficar negativada, ou seja, devido a uma dívida não paga, não ter mais acesso a crédito. A inadimplência até tem apresentado nos últimos meses queda, mas milhões continuam com restrição do CPF. Vamos dar uma olhadinha agora? A gente vai falar agora sobre a inadimplência. Esse é um gráfico, é importante notar isso aqui, porque nós estamos falando aqui de novembro de 2013. Ela ficou oscilando aqui com umas quedas e baixas, aqui umas altas e baixas, até maio de 2016. Isso tudo para se ter uma ideia da situação nesse momento. Aí começou a ter uma queda na inadimplência. Uma pequena alta aqui, mas agora nós tivemos um aumento de 0,5% se comparado, uma queda de 0,5% se comparado a maio do ano passado e um pequeno aumento se comparado a abril deste ano. Ou seja, vamos lá para os números objetivos daquele gráfico que é possível ser lido. Em maio, de 16 para maio agora de 2017, queda de 0,5% no número de inadimplentes. Vários órgãos que medem inadimplência estão apontando para o mesmo caminho, ou seja, numa queda. Mas se a gente faz uma outra análise de abril para maio deste ano, aí houve uma oscilação de 1,31%. Vamos ao que chama muita atenção. Esse aumento aqui, de um mês para o outro, fez com que
mais de 1 milhão de pessoas, pouco mais de 1 milhão de pessoas, se tornassem inadimplentes no país. Inadimplência é justamente quando você deixa de pagar uma dívida por algum tempo e aí aquele número faz com que você, aquele lugar, o banco, a loja, ou seja lá o que for, manda você para um serviço de proteção ao crédito e passa a ter o CPF negativado. Vamos lá. Hoje, o cálculo é que 60 milhões de brasileiros estejam nessa situação aqui, ó, negativados. O que é estar negativado? Não consegue fazer um empréstimo de longo prazo, porque vai consultar o CPF, sabe que está devendo, dificilmente tem a condição de conseguir esse empréstimo. Mas o que isso quer dizer no dia a dia? Pessoas negativadas vão ter dificuldade muito grande para comprar, por exemplo, bens de alto valor, carro, imóvel. Por quê? Porque você faz um financiamento de 24 meses, 48 meses, 60 meses, por aí vai, 100 meses no caso de casa, de apartamento, essas coisas todas. Detalhe é que, por exemplo, o setor da construção é o que mais passa por uma crise difícil no país hoje. Se as pessoas estão negativadas, a razão pela qual elas ficaram negativadas é que precisa ser estudada pela economia do país hoje. E alguma coisa precisa ser feita para entender isso e tirar essas pessoas da situação negativada. Porque nós temos hoje os juros mais altos do mundo, quando a gente fala de juros ao consumidor. Até outro dia a gente falava aqui o cartão de crédito que cobrava quase 500% ao ano. 490% para ser preciso. Esse juro de uma compra pequena, se a pessoa não conseguiu pagar, impede que ela, mesmo que retome o emprego hoje, mesmo que retome a situação, enquanto ela não sair da situação negativada, ela não pode entrar, por exemplo, no financiamento de residência ou para comprar um carro, que é o tipo de indústria que gera emprego de valor agregado, ou mesmo da construção civil, que consegue abarcar uma massa gigantesca de trabalhadores. Essa é exatamente a situação que chama a atenção hoje no país. O que fazer com 60 milhões de pessoas? E a maior parte, detalhe dessa pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, é que a maior parte dos negativados tem entre 30 e 40 anos, justamente a idade em que as pessoas estão comprando carro e estão comprando casa. Se essas pessoas continuarem negativadas, levando-se em conta que boa parte ficou negativada porque perdeu o emprego, culpa da crise do país. Se ela perdeu o emprego, ela ficou negativada, deixou de pagar alguma dívida. Como recuperar esses consumidores todos? Há uma série de refinanciamento para empresas que ficam em dívida tributária, houve ajuda aos bancos, você se lembra exatamente o PROER, tempos atrás aqui nesse país, que foi uma ajuda a evitar uma crise maior nos bancos, no sistema bancário, perdesse a confiança, mas são 60 milhões de pessoas. Essas pessoas também precisam ser entendidas pela economia do país e saber qual é a razão, como fazer com que elas deixem de ficar negativadas e voltem para o consumo do dia a dia. Porque é o consumo que faz a roda da economia girar. Bom, e daqui a pouco os números do mercado financeiro, a gente traz aqui os números atualizados hoje, e uma entrevista com o economista Eduardo Velho, aqui em instantes, logo depois do intervalo no Cenário Econômico.